Glória a Deus, meus irmãos. Louvado seja o Senhor, já oramos. Começamos mais uma aula. Hoje é a nossa sexta aula de Eclesiologia, Teologia Sistemática 6. Já pedimos a bênção do Senhor e não temos dúvida que o Senhor vai estar nos abençoando. E hoje nós estaremos trabalhando bastante no capítulo 47, que é o governo da igreja. Eu gostaria de ler com os irmãos aqui dois textos. O primeiro se encontra em Marcos, capítulo 3, do versículo 13 em diante, e um outro texto que está em Efésios. Então eu quero ler esses dois textos para a gente ter uma breve reflexão e quero lembrar que sempre as nossas aulas são gravadas para que a gente possa estar passando essas aulas no futuro para novos alunos que queiram fazer também em EAD, tá bom? Queridos, então, aqui é o texto onde o Senhor, ele escolhe os 12 apóstolos. Eu amo esse texto de Marcos. O texto de Lucas também, Lucas 6, também retrata dessa passagem. E também Mateus capítulo 10 fala também sobre a eleição dos 12 apóstolos, da vocação deles. Então vamos ler esse texto. Marcos 3, 13 ao 19. Um irmão leia para mim, por gentileza. Amém. Desculpa, Dil, quer ler? Dil pode ler Efésios, tá, Dil? Efésios 5, 18. Marcos 3,13. Então, Jesus subiu ao monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os apóstolos, para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Estes são os 12 que ele escolheu: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. Também André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que o traiu. Amém. Eu amo esse texto porque a maneira em que Jesus é apresentado aqui, a maneira que o evangelista Marcos registra, conduzido pelo Espírito Santo, há verbos, há formas, há palavras aqui muito fortes. Primeiro, Jesus sobe para o monte e chama a si aqueles que ele quis, dando um destaque da soberania do mestre. Ele chama quem ele quer, vírgula, os quais vieram para junto dele. Ele chama, ele escolhe, ele vocaciona, e esses vocacionados agora passam a viver junto dele. Prestem atenção nessas palavras, como é linda, como são lindas. Ele escolhe 12, designando apóstolos, vírgula, para que estivessem com ele. Olha a maneira enfática que Marcos registra. Para estar junto dele, dá dons para que estivessem com ele. E somente depois disso, eles vão fazer uma tarefa, que é pregar. E depois recebem autoridade para quê? Para expulsar demônio. E o 16 são esses os 12 que ele escolheu. Eu gosto dessas ênfases. Quem ele escolhe, vem para perto dele, vem para junto dele, vem para estar com ele. Fantástico, fantástico. Extraordinário. Só aqui dá para a gente pregar uma semana a grandeza do que é ser um separado pelo dedo de Deus e a nobreza. Porque muitas vezes a gente dá mais destaque à obra, que é a pregação, a autoridade de expulsar demônios, aos sinais. Isso tudo é secundário.
prioritário aqui é estar com ele, ao lado dele, próximo a ele. Por quê? Porque no demais ele vai fazer, na vida desses que ele escolhe. Isso me faz lembrar algo que eu aprendi do pastor Carlos Alberto de Quadro Bezerra, que falava sobre isso, que Deus, ele escolhe obreiros aprovados, porque todo obreiro que é aprovado será usado. Deus não escolhe pessoas para usá-la apenas, porque o diabo foi usado por Deus e ainda é usado por Deus quando Deus quer fazer alguma coisa. Deus não está preocupado na instrumentalidade. Deus está desejoso da intimidade. Fantástico. E ser usado por Deus é relativo. Saul foi usado, Satanás foi usado, Sansão foi usado. Mas a grande relevância é ser aprovado por Deus. Porque todo aprovado é usado, mas nem todo usado é aprovado. Por exemplo, na Bíblia Deus usa Balaão, Deus usa uma mula, Deus usa uma serpente. Deus vai usar o anticristo nos finais dos tempos para que por meio dele venha o juízo também na terra. Agora a grande pergunta é, eles são aprovados? Não, não são. Ser usado não diz tudo. Ser aprovado diz tudo. Todo aprovado é usado, mas nem todo usado é aprovado. Forte, não? E aqui a máxima do texto é: ele escolhe quem ele quer, chama para perto dele, para estar com ele, para viver perto dele. E naturalmente vai ser usado. Tá bom? Gil, leia para nós agora Efésios 5:18, por gentileza. Efésios 5:18. E não vos embriagueis com vinho, na qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém. Obrigado, meu irmão. Esse texto tão conhecido por nós: não se embriaguem com vinho, que leva a libertinagem, onde há contenda, mas deixem-se encher, ou enchei-vos, né? Uma palavra, na maioria das versões, dando uma ideia de imperativo. Não é uma sugestão, mas é uma ordem. Sejam cheios do Espírito Santo. Poderíamos parafrasear dizendo: sejam embriagados do Espírito de Deus, e não de coisas que embriagam a mente e o corpo, como é o caso do vinho ou de bebidas alcoólicas. Dois textos lindos de pessoas que devem viver assim, cheias do Espírito Santo, que são escolhidas por Deus, e por serem escolhidas por Deus, deduzimos que elas devem ser aprovadas para serem usadas. Tá bom? Hoje a gente vai falar sobre o governo da igreja, então vai ser muito legal, porque a gente vai estar trabalhando bastante sobre a questão de hierarquias, dos oficiais da igreja, todo esse critério, mas eu gostaria de deixar esses dois textos que eles vão servir como um grande apoio para a nossa base de toda a aula de hoje, tá bom, queridos irmãos? Uma última coisa, rapidamente, eu tinha passado, então, para a gente ir para o nosso livro-texto, né, página 47, eu tinha passado para vocês, na semana passada, a aula, né, o poder da igreja, e tinha também passado para vocês dois vídeos. Eu só queria dar uma síntese bem rápida, né, nessa síntese, porque, inclusive, lá no slide do Gruden, quero pôr aqui o slide do Gruden, só um segundinho. No slide do Gruden, acontece uma coisa muito interessante quando ele trabalha sobre a temática, o poder da igreja. E eu quero passar para vocês isso.
Vocês estão vendo aí? Não, não estão, né? Vocês vão ver agora, então. Joia. Agora, só me falem que eu não consigo ver vocês. Sim, para mim eu estou vendo. Tá, Também consigo ver agora. Poder da igreja, nós trabalhamos sobre isso, né? Eu queria só dar uma breve reprisada. O poder da igreja, a batalha espiritual, as chaves do reino, a igreja e o Estado, propósito da disciplina da igreja, restauração e reconciliação do cristão que está desviando, proteger a pureza da igreja e a honra de Cristo, impedir que o pecado se espalhe, atingindo outros. Aí aqui veio quais os pecados que devem ser tratados por disciplina. Aí tem uma lista, né? Divisão na igreja, incesto, ociosidade e rejeição ao trabalho. Olha, parece bobeira, né? Mas irmãos ociosos ou que são indolentes com relação à sua vida profissional, no caso do Novo Testamento, eram vistos como pessoas que tinham que ser disciplinadas dentro da igreja. Deixa eu ensinar um segredo que eu aprendi com o pastor Sérgio Mascarenhas, professor do seminário STBnet. Uma frase lindíssima que ele disse num dia enquanto ele pregava, que eu nunca mais me esqueci. O trabalho é sagrado. Então, a gente sabe que o trabalho enobrece, que o trabalho é denso, mas guarde isso, o trabalho é sagrado. É um presente de Deus para nós. E quando a gente trabalha, a gente vai ser abençoado e cuidado por Deus. Continuando aqui a lista dos pecados que devem ser tratados por disciplina: desobediência aos escritos de Paulo, ou seja, aos textos sagrados, aqueles que blasfemam, ensinos de doutrinas heréticas. E tanta lista vai, né? Se a gente pudesse colocar aqui, a gente poderia colocar aqueles pecados do deserto, promiscuidade, murmuração, pôr o Senhor à prova, idolatria. E aqui a gente viu também, né, como deve ser exercida a disciplina na igreja. Mas por que eu quis gastar esse tempinho aqui falando com vocês sobre isso? Quero gastar esse minuto. Bem simples, irmãos. O propósito de eu estar falando sobre isso é porque naqueles meus 2 vídeos que eu pedi para vocês assistirem, não sei se vocês assistiram, mas vocês devem assistir até a última aula nossa. Na minha aula da semana passada, a gente trabalhou mais nessas questões como foi apresentado no slide. Nas minhas 2 aulas, no vídeo gravado, eu trabalhei muito sobre essa questão do poder da igreja, como eu falei um pouquinho semana passada. Eu acredito que o poder da igreja está muito mais do que disciplinar uma pessoa, entender a separação de igreja e Estado. Eu acredito que a igreja, ela é de fato guardiã do reino de Deus na terra. E que ela é, de fato, o instrumento de transformação na sociedade. Então, eu queria só deixar essa palavra para vocês, porque eu acredito que se Deus quer que nós liguemos coisas boas aqui na terra para que seja ligado nos céus, e desliguemos coisas ruins aqui na terra para ser desligado também no mundo espiritual, ou nos céus, eu creio que é esse poder transformador da sociedade. Então, eu quero, com isso, dizer, creio que a igreja e os nossos ministérios na igreja serão determinantes para transformações de nações, de povo e principalmente da nossa nação, tá bom? Posso ouvir améns? Você crê nisso? Pode liberar o áudio e dar um amém. 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 Amém, pastor. Amém. Joia. Então, agora indo para o governo da igreja, tá bom? Vamos lá para o nosso slide. O governo da igreja, a gente hoje vai aprender um pouco sobre isso. E deixa eu colocar aqui, compartilhar novamente. Vocês me falem se estão conseguindo ver a tela ou não. Tá sim. Maravilha. Ok.
Então, Felipe Ok. Leite, leia para nós o governo da igreja. Os oficiais da igreja. Oficial da igreja é alguém publicamente reconhecido como detentor do direito e da responsabilidade de desempenhar certas funções para o benefício de toda a igreja. Obrigado, filhote. A gente poderia colocar também, no nosso caso, nós gostamos mais o termo obreiros, né? Mas não está errado oficiais, porque oficiais engloba todos. Obreiros também engloba todos. Talvez não daria para colocarmos o termo ministro, porque entendemos que os dons ministeriais, ou seja, que são de liderança direta, são aqueles 5 apresentados em Efésio: apostolado, profeta, evangelista, pastor e mestre. Esses são os líderes da igreja, esses são os ministros da igreja. Por isso que o dom ministerial é aquele que se enquadra na perspectiva de um maestro. Então, os maestros da igreja, ou os ministros da igreja, e ministro aqui, leia-se, servos principais, são esses. Sabendo que todos nós somos obreiros, tá bom? Então, oficiais, né, é alguém que realmente foi publicamente reconhecido como essa pessoa que tem responsabilidades dentro da igreja. E aqui se engloba os obreiros, os professores de escola bíblica, os diáconos e também pastores e algumas igrejas, bispos, né? Continuando aqui. Oficiais na igreja primitiva. Leia para nós, Felipe. Vamos lá. Espera aí que eu tô meio perdido aqui com o celular aqui. Os oficiais da igreja primitiva. Presbíteros, pastores ou bispos. Lê os textos, pastor? Não precisa. Apóstolos, mensageiro ou missionário pioneiro, diáconos, servo. Obrigado, filhote. Aqui ele já classificou. Deixa eu perguntar aqui para você, Gil, e para você, pastor Johnny, qual é a diferença no Novo Testamento para bispo, pastor e presbítero? O que você acha, Gil? Qual é a diferença entre esses 3 termos? Bispo, pastor e presbítero. Acredito que presbítero e pastor é similar, né? É coigual. Bispo, agora o bispo não saberia falar a diferença, não. Joia. Pastor Johnny? Desculpa, é bispo, pastor e presbítero, correto? Isso. Qual a diferença dos 3? Ou se há, ou se não Então, há? eu acho que deve ter semelhança entre eles. Eu não conseguiria distinguir aqui, não, a diferença de um e do outro, não. Então tá bom. Felipe, em teologia pastoral eu já trabalhei um pouco sobre isso. Você consegue lembrar a diferença? Ou Presbítero, bispo e pastor. isso? Presbítero estava relacionado no Novo Testamento aos anciãos, né? Sim. Então eram pessoas mais experimentadas, né, já de idade, né? Então são, digamos, os anciãos da igreja eram chamados de presbíteros. O bispo, se eu não estou enganado, está relacionado a mesmo, é muito semelhante a presbítero, né? Hoje a gente tem bispo como se fosse alguém de hierarquia maior do que os pastores, que lideraria um grupo de pastores, por exemplo. E o pastor é aquele que cuida do rebanho mesmo, né? Mas principalmente a diferença entre bispo e presbítero e pastor, né? Tem igrejas que acabam chamando alguns jovens até de presbítero. Eu lembro muito bem que na igreja Renascer tinha um presbítero de 21 anos, né? É um tanto estranho, né? Porque era relacionado às pessoas mais velhas no Novo Testamento, né? Muito bem, filho, respondeu muito bem. Deixa eu Desculpa, explicar 2 coisas aqui. A primeira coisa, irmãos, no Novo Testamento, essas 3 funções, presbítero, pastor e bispo, elas recebem o mesmo pé de igualdade. Paulo, quando vai falar sobre o pastorado, ele diz:
se alguém deseja o episcopado, excelente obra, Almeja. pastorado, ele chama de episcopado. Ué, mas se alguém deseja ser um bispo, ele está dizendo, ué, mas não começa sendo pastor, depois você não é promovido para bispo? Ele está dizendo o seguinte, se alguém deseja o episcopado, né, que seria a mesma transliteração para bispo, o que acontece é que Paulo está dizendo o seguinte, se você deseja se tornar um bispo ou um pastor, excelente obra almeja, porque é um ofício magnífico. Eu gosto de dizer, quando eu falo sobre o pastorado, que Jesus ele não fez questão de ser chamado de rei, de profeta, de sumo sacerdote, mas ele mesmo se autodefinia como o bom pastor que dava vida pelas suas ovelhas. Ele tinha orgulho de ser apresentado como o bom pastor. E quando um pecador, como eu, por exemplo, recebemos um título tão honroso quanto esse, na minha opinião, é o título mais honroso que existe no planeta. Nada se assemelha ao pastorado, nada. Porque o Deus que virou homem se orgulhava de ser chamado de pastor. E quando Deus pega um pecador como eu ou muitos outros, ou como o pastor Johnny, e nos chama de pastor, a gente está caminhando nas pisadas do mestre pela vocação. Eu gosto também de parafrasear dizendo que o homem deseja ser Deus, ou melhor, o homem deseja ser rei, o rei deseja ser Deus. E Deus em Jesus, que é Deus, ele não gostava de ser chamado como rei, e virou homem, e aqui nasceu, viveu, cresceu, para nos redimir e para nos transformar. Olha como Deus pensa diferente dos homens, né? Enquanto o homem quer ser rei, o rei quer ser Deus, Deus Todo-Poderoso, ele deixou a sua glória e a sua majestade para se tornar homem e servo, para nos redimir e redimir o universo. Foi isso que Jesus fez na sua obra de redenção. Ele não só nos redime a nós seres humanos, mas ele redime o universo e cria o projeto igreja. Por isso que eu falo para vocês que a igreja é a esperança do mundo, a igreja é guardiã do reino, a igreja é porta-voz do reino e a igreja é esse ambiente que transformará o mundo. Essa é a minha compreensão sobre igreja. Mas voltando às perguntas. No Novo Testamento não tem diferença. Eram as mesmas formas de chamarmos de pastores. Quando alguém era chamado de presbítero, ou quando alguém é chamado de pastor ou de bispo, era a mesma terminologia. Então, se alguém chamasse o pastor de bispo, ou de presbítero, ou de pastor, era a mesma coisa. A única diferença foi o que o Felipe citou, que os pastores velhinhos ou anciões, eles eram condecorados não só como um ancião, mas como presbítero. Então, quando alguém falava presbítero, já estava remetendo à ideia de que ele é um pastor ancião. Só isso. Questão de idade. Sabe aquelas questões de terminologia? Então, é como se hoje chamássemos de pastor, de reverendo ou ministro. Não há diferença. Não há diferença. Então, se a gente chamar um pastor de sacerdote, o sacerdote Raimundo, o pastor Raimundo, o reverendo Raimundo, todas as formas ou maneiras de chamar um pastor. Então, no Novo Testamento não tem diferença. Ao longo dos séculos, foi se criando uma hierarquia, e a gente vai trabalhar muito sobre essa questão. Então, hoje, por exemplo, como nós somos de uma história, eu diria, no Brasil, né? Nossa história protestante, ela tem a igreja tradicional como a base, depois temos os pentecostais e depois temos os avivados. E nos pentecostais e avivados, e alguns grupos históricos, como os metodistas, havia a questão da hierarquia. Por exemplo, o bispo é o pastor que cuida dos pastores. Na formação da igreja pentecostal, teve também hierarquias. Então, dentro das hierarquias pentecostais, tem o obreiro, aí depois vem o diácono, aí depois vem o evangelista, aí depois vem o presbítero, por último vem o pastor. Aí nas neopentecostais segue essa mesma hierarquia
e aí vem o bispo ou o apóstolo, entendeu? Então, por causa dessa classificação contemporânea, que o Felipe falou, que foi para o Renascer, e lá tinha um presbítero de 22 anos. Porque dentro dessa hierarquia contemporânea, o presbítero, ele está entre o evangelista e o pastorado, ou seja, ele ainda não chegou lá. Então, ele é um pastor em exercício sendo treinado. Depois que ele passa pela prova e é aprovado, ele vira um pastor. E se ele continua com êxito, segundo aquela denominação, ele se torna um bispo, que ele vai cuidar de campos. Então, é por isso. Tá bom, meus irmãos? Entenderam? Ficou claro? Eu não estou ouvindo vocês? Tem uns que já se autodeclaram um arcanjo, né? Semideus, quarta pessoa da Trindade. Trindade. Que benção, hein? E aí vai. É perigoso, hein? É, Quem quis ser quarta pessoa da Trindade viu no que deu, né? E tem gente que não pois viu. é. Então, os outros oficiais aqui também, irmãos, são os apóstolos, mensageiros, missionários ou pioneiros. Pode ver, a gente não usa o termo pioneiro, né? Para nós não é usual, né? Na nossa cultura. Mas o missionário é o que mais se assemelha ao apóstolo bíblico, porque a palavra apóstolo é o enviado. É claro, a gente já comentou sobre isso nas aulas passadas. Há uma diferença. Mas eles também são outros oficiais. E os diáconos também são outros oficiais. Eu poderia acrescentar aqui o obreiro, que não é um diácono, mas ele também é um oficial, né? Mas o nosso querido Gruden classifica dessa forma, tá bom? Continuando aqui. Pode ler para nós, Felipe Rentes. Se tiver difícil, Felipe, eu peço para outro irmão ler, tá bom? Não, vamos lá. Acho que dá. Escolha feita por uma autoridade. Vamos lá, voltando. Como se faz a escolha dos oficiais da igreja? Escolha feita por uma autoridade superior, catolicismo romano, alguns ramos do protestantismo. Escolha pela igreja local ou por algum grupo dentro da igreja local, a maioria das igrejas evangélicas. Então, a gente está vendo aqui duas formas de se escolher os oficiais. A autoridade superior separa ou a igreja, ou um grupo dentro da igreja indica. São duas formas. O catolicismo romano e alguns ramos do protestantismo fazem isso, que é quando a autoridade superior indica. E a maioria das igrejas evangélicas, a igreja ou o grupo. Eu diria que não é a maioria das igrejas evangélicas no nosso caso. Você tem que lembrar que o nosso irmão Gruden não é brasileiro. No nosso contexto pentecostal e avivado, eu diria que aqui muda o panorama. A gente tem que lembrar que os Estados Unidos, por exemplo, predomina duas grandes denominações, que são os batistas e os presbiterianos. Então, aí sim, lá, realmente a maioria das igrejas evangélicas. Lá, neopentecostais não é o maior grupo. E o catolicismo também não é o maior grupo. Por isso que ele faz essa classificação. Vai depender muito do país, essa classificação, tá bom? Por exemplo, né, na própria Inglaterra, onde o metodismo sempre foi muito forte no passado, também era feito não somente por uma escolha de algumas pessoas do grupo ou da igreja. Sempre há uma indicação de autoridade superior. Agora, é claro, mesmo numa igreja metodista, que também tem bispos, ou em algumas outras igrejas, eu diria como a igreja do Império da Rainha da Inglaterra, que é, meu pai, me deu um branco agora, episcopal, não é episcopal? Anglicana. Mesmo eles também têm as suas características peculiares, né? São protestantes, mas têm as suas características e sistemas de governo. Obrigado, irmãos. Anglicana. Então, continuando aqui. Leia para nós, filho, por gentileza. Motivos práticos na escolha pela igreja local. Se a congregação seleciona os oficiais da igreja, há mais prestação de contas para a congregação.
Historicamente, as falsas doutrinas parecem com frequência ser adotadas em primeiro lugar pelos teólogos da Igreja, depois pelos pastores e, por fim, pelos leigos informados que diariamente leem a Bíblia e caminham com o Senhor. O governo funciona melhor quando tem a aprovação dos governados. Olha, isso daqui, olha só, aqui é uma coisa super interessante, hein? Não sei se vocês vão gastar um minuto aqui num debate desse slide. A gente já vai, como que eu posso dizer? Já a gente vai fazer aqui um apanhado do livro-texto, mas aqui vale a pena a gente gastar um bom tempo para a gente pensar um pouco sobre essa questão, cada uma dessas frases. Se a congregação seleciona os oficiais da igreja, há mais prestação de contas para a congregação. O que vocês acham dessa afirmação? Quero ouvir a opinião de vocês. Eu Bem acho semelhante certo. Pode falar, Ivan. Eu acho corretíssima essa afirmação, Pastor Rai. Acho corretíssima. Quando a igreja ela ergue um pastor, elege um pastor, naturalmente ele tem que prestar contas à igreja do seu comportamento, do seu posicionamento, da sua prática de vida. E eu acho isso muito, muito saudável. Falou um futuro batista. Futuro batista. Brincando. Não, assim, as suas palavras agradam os batistas, entendeu? Ah, entendi. Isso que eu brinquei. Não, mas assim, não, nada, nenhum problema. Deixa eu até falar uma coisa para vocês. Eu tive, um certo dia, eu estava no seminário, fazendo um curso, meu mestrado. E ali no intervalo nós começamos a falar sobre sistema de governos. E estavam somente alunos do mestrado e os professores do seminário. E não é que, infelizmente, houve uma discussão bem, eu diria... acalorada. Bem acalorada sobre o sistema de governo, porque eu fiz uma citação prestem atenção, estava cursando o mestrado no STBnet, que por sinal não concluí, preciso concluir meu mestrado, não sei nem se vai dar tempo de concluir, porque eles têm um prazo lá e talvez eu tenha começado do início, e aí como eu dei prioridade para o ensino prático, eu acabei não conseguindo concluir, e por outros motivos também, mas assim, foi uma delícia aqueles dias e aqueles meses. Mas eu fiz uma defesa, aluno da casa e professor da casa, né? E diretor aqui da nossa extensão. Eu fui fazer um elogio ao sistema de governo que é um pouco mais hierárquico, dizendo que eu vejo beleza também e entendo um pouco o porquê algumas igrejas têm sistemas hierárquicos. E aí um professor da casa, um grande teólogo, me questionou falando que eu estava falando heresia. Aí a gente debateu, deu um debate bem acalorado, e eu disse para ele, olha, como um batista, eu posso ser mal compreendido, mas dizer que esse é um pensamento herético, eu acho que já é um exagero. Por que eu digo isso? Por exemplo, a igreja anglicana tem um sistema de governo diferente dos batistas. A igreja metodista tem uma diferença do sistema batista. A presbiteriana tem uma diferença do sistema batista. Ora, se eu, como um batista, eu olho a igreja metodista, presbiteriana, anglicana, e falo, eu compreendo, e vejo beleza também ali, ora, eu não posso dizer que eu falei uma heresia, né? Até porque, se eu defino que os meus irmãos metodistas, presbiterianos, têm sistemas de governo herético, eles estão dentro do bojo das heresias. Estão entendendo como é complicado? E ali eu defendi os meus irmãos, porque eu achei que foi um exagero. Eu falei, gente, eu sou um batista, alto lá, mas eu não posso deixar de compreender que, em alguns momentos da história, há uma beleza maior para sistemas, eu diria, episcopais. A gente vai ver na aula.
E há momentos na história que há uma grandeza muito maior e uma beleza muito maior nos sistemas democráticos. Então, assim, eu brinquei com você, Dil, porque você gosta dessa ideia e isso te agrada, né? E realmente isso é muito legal. Se a congregação seleciona os oficiais da igreja, há mais prestações de contas para a congregação. Olha como que é. Agora eu vou te deixar um pouquinho de cabelo arrepiado, viu, Dil? Então, beleza, Dil. A gente separa, né, nosso ministro de música, a igreja recomenda, e aí o ministro de música pisa na jaca, comete alguns pecados que... Pecado é pecado, né, irmãos? Mas a gente gosta de classificar, né? Bater na mulher, ele pode continuar cantando, dirigindo o coral, mas adulterar ele não pode. Quer dizer, a gente gosta disso, né? Xingar o chefe, ele pede perdão e ele pode continuar trabalhando, mas roubar a igreja, não. Mas dar um tunga lá na empresa, porque só tem corrupto lá na empresa, ele pode, porque afinal de contas ele trabalha na prefeitura. Nota, a gente classifica pecadinho e pecadão, né? É terrível isso, né? Mas vamos pensar aqui, o ministro da igreja, o ministro de música, pisou na jaca. E pisou, e rolou na jaca, e tá cheirando jaca, e todo mundo da igreja ficou sabendo que ele tá sujo de jaca. E aí? E agora? Agora a gente tem que prestar conta para quem? Para a igreja, ou a exposição, né? não, entendeu? E aí, Dil, quero que o Dil fala. Fala, Batista. Vai deixar de ser Batista agora. Não, com certeza. Tem que prestar contas. Acredito que principalmente para a igreja, né? Mas diante da autoridade da igreja, do pastor, ele tem que se retratar lá com o pastor, né? Então, mas e aí? A gente fala que ele está sujo de jaca e ele vai ficar 3 meses agora, já que a igreja recomendou, a igreja merece a satisfação. E aí? Assim, com certeza. A igreja acredito que a igreja tem o dever de discipliná-lo, orientá-lo a se afastar do altar por algum tempo, para que ele dê testemunho de arrependimento, tal, e outras coisas. Mas vocês conseguiram entender, pastor Johnny e Felipe, como é complexo? É verdade. Porque muitas vezes a gente está pensando aqui na nossa igreja. Mas vamos pegar uma igreja batista, agora eu quero aplicar até no contexto batista, tá? Uma batista, por exemplo, como temos algumas de 5.000 membros. A igreja nomeou o ministro de música para que ele seja o líder do louvor, o líder do ministério. Mas no momento de disciplina, será que a igreja precisa saber de todos os detalhes? Será que não é uma exposição muito grande com aquele irmão ou com aquela irmã? Não, sem dúvida. E hoje a gente percebe, né, que por muito menos as pessoas se afastam de Deus em virtude de alguns problemas. Imagina algo de uma grandeza. Magnitude dessa, né? Justamente. E eu, por exemplo, irmãos, eu já cometi isso no passado, no começo, e eu confesso, me arrependo profundamente, eu não faria mais isso nunca. Nunca, mesmo numa igreja pequena. Porque assim, a igreja, ela recomenda alguém, mas quem vai cuidar daquela vida é o pastor, ou no máximo a liderança, em harmonia com aquele irmão. Então o que o pastor tem que fazer, aí sim entra uma recomendação aqui. O pastor simplesmente ele tem que chegar para a igreja e dizer: irmãos, o nosso querido irmão, ele não está bem para continuar nos seus trabalhos, eu, pastor, estou cuidando dele, os pastores da igreja estão cuidando dele, e orem por ele. E até o seu retorno, estará assumindo fulano de tal, que era o vice no caso, e orem pelo nosso irmão, mas não se preocupem, porque ele está sendo assistido por nós. E aqui, se alguém tiver alguma dúvida, pode procurar o irmão ou a mim, pastor. Pronto, neutralizou tudo. Entendeu, Dil? Entendi, pastor. O problema é que alguns pastores nos dias de hoje, tem alguns irmãos que são super importantes, né, em alguns ministérios da igreja. Tem uma dificuldade de exercer essa disciplina em alguns, prefere, sabe? Existem muitos casos. Pastor, eu até entendo o ponto de vista do Dil, porque a gente percebe aí a falta de prestação de contas
eu não digo nem coisas tão grandes como essa, mas coisas pequenas mesmo. E às vezes a igreja fica vendida numa questão e a gente tenta buscar orientação, informação, e parece que são informações privilegiadas quando não são. É um negócio meio doido, assim. Então, acho que a prestação de contas, em alguns casos, é inevitável. Eu falo de coisas pequenas, tá? Não estou falando nem em situações onde tem que disciplinar uma pessoa. Eu falo de coisas menores. Não sei se eu me fiz Perfeito. entender aqui, enfim. Não, Dil, de Pastor Johnny, irmão Felipe, deixa eu dizer uma coisa aqui que vocês nunca mais vão esquecer. A prestação de contas, às vezes, não é melhor. A prestação de contas sempre é melhor. O problema está em como darmos uma prestação de contas. Quando você não dá uma prestação de contas, as pessoas elas ficam curiosas e isso é uma matéria-prima para fofoca. Quer acabar com a fofoca? Simples, presta conta. É simples, mas saiba como prestar. Agora, o que o Dil falou há pouco, que há um favoritismo, há um acobertamento, isso é inegável. E há, muitas vezes, um favoritismo e um acobertamento, sim, principalmente quando aquelas pessoas são do interesse do pastor, e o pastor tenta, muitas vezes, encobrir, e ele distorce fatos, ele nega fatos. Isso é, na minha opinião, uma vergonha. Porque o que acontece? Pastores que fazem isso, na minha opinião, eles deixam de pastorear com excelência. Mas, assim, isso existe. Eu já vi casos assim, e eu simplesmente lamento. Como eu disse, qual que é o grande problema e o porquê alguns pastores fazem isso? Porque geralmente eles querem sempre demonstrar que aqueles que estão do lado deles são super, são hiper. Então, no momento em que um homem desse hiper, super, peca, fica chato para o pastor admitir a fraqueza para depois colocar ele lá no pedestal de novo. O problema é que nós gostamos do endeusamento, da unção poderosa, da divinização, ou, vamos dizer aqui, da quarta pessoa da Trindade, entendeu? E a gente gosta de demonstrar o que não é. E quando um líder de expressão peca, a gente não sabe lidar com isso. Por quê? Porque a gente educou o nosso povo de forma errada. Porque, irmãos, ninguém gosta de, por exemplo, ser considerado mais um ou mais um servo de Deus. As pessoas gostam de serem consideradas as principais ou os principais servos de Deus, ou serem os melhores, entendeu? Então, na realidade, há nos nossos dias, e não é só nos nossos dias, sempre os seres humanos foram tendenciosos a isso, eles gostam do culto da personalidade. E pastores que inflamam e enchem o ego do culto da personalidade, eles escondem, sim, as mazelas. Escondem, sim. Vou dar um exemplo, irmãos. Eu já vi vários casos. O pastor muitas vezes sabe que o ministro X, que tem uma grande projeção, está em pecado. Ele cria uma situação para o irmão não cantar durante 2 meses, esconde de todo mundo e depois dá literalmente coloca panos quentes na questão disciplinada do irmão, fica entre o pastor e o como se diz, e o ministro. Só que assim, irmãos, a gente acaba não sendo leal com Deus, porque alguns desses irmãos acabam aprontando a segunda, terceira, quarta vez, e aquilo que a Bíblia diz, que não há nada que seja escondido, que não seja revelado. E aí Deus traz à tona, entendeu? Então, a melhor coisa que a gente sempre faz é o quê? É a transparência. E ensinar também que o grande adorado da nossa vida é Jesus. E nós somos ministros e que estamos numa caminhada de consagração, de santificação, mas que precisamos aprender a lidar, inclusive, com as fraquezas. Pode ver, irmãos, lidar com as fraquezas é um sinal de humanidade, de dignidade, entendeu? Na nossa Bíblia, Paulo, quando discute com Timóteo, a Bíblia fala que foi feita uma grande discussão, entendeu? A Bíblia não esconde o pecado de Abraão, pecado de Moisés, pecado de Jonas, o pecado de Davi.
A Bíblia não esconde pecado de ninguém, gente. E a gente gosta de esconder o pecado do outro. Ou quando a gente fala do pecado do outro, a gente fala sem respeito, a gente fala atacando, a gente fala ofendendo, a gente não fala querendo corrigir ou disciplinar, a gente fala querendo matar. Alguém já disse que o povo de Deus é o único povo que mata os seus próprios soldados feridos. É lamentável, irmãos, mas é verdade. Irmãos, se eu não gosto de uma certa denominação, de um certo pastor, eu não tenho que matá-lo. Ele é um ministro do Evangelho. Eu posso questionar as doutrinas erradas dele, se por acaso eu notar que ele virou um herético, aí eu vou falar, olha, ele virou um herético, mas eu não posso dizer que ele nunca foi um pastor. Isso daí é Deus e ele. A gente não pode matar os nossos oficiais, matar os nossos soldados. Agora perceba, ou a gente mata os soldados, ou os soldados nos ferem, ou a gente apazigua panos quentes, ou as pessoas não sabem ser criticadas. Nota que complexidade de imaturidade. Ora, são tão imaturos na arte de saber corrigir, ou não gostam de serem corrigidos. Percebam, é complexo, né? Mas eu entendi, ficou claro aqui, né? Os irmãos espero que tenham me entendido, tá bom? Tem algum comentário? Ou a gente faz igual Paulo, né? Entrega para Satanás logo e para ver se a alma se salva. A gente não quer resolver muito, né? Já qualquer coisinha já entrega para o diabo, que o diabo te carregue. Mas também não é assim. Tem um ponto interessante nisso em relação à escolha dos oficiais pela igreja. Como batista, eu concordo. Aliás, fui ensinado assim desde os meus 11 anos de idade, nesse sistema democrático de escolha, né? Mas eu vejo que algumas igrejas batistas, eles, assim, não digo extremo, eu acho que extremo não é uma palavra correta, né? Mas, por exemplo, levar a assembleia para a escolha dos oficiais, por exemplo, tem igrejas que acho que deve fazer isso anualmente e tudo mais, né? Ou esporádico. Mas muitas vezes, como nós fazemos aqui na igreja, eu acho interessante. Há uma certa, não peneira, mas uma pré-seleção dos candidatos, né? Que se a gente for muitas vezes deixar com que a igreja, com que a congregação escolha, vamos supor, o ministro de louvor. Aí o irmão vai, escolhe aquele irmãozinho que não tem nada a ver com a área musical. Mas eu quero aquele irmãozinho porque eu adoro aquele irmãozinho. Aí já forma ali um grupinho ali. Não, vamos escolher aquele irmãozinho. Mas o irmão não tem o dom para aquilo. Esse é um problema. Isso é um problema. Se a gente deixar, vamos supor que a congregação escolha, né? Eu acho que é importante que haja uma consciência na congregação local em relação aos dons que cada pessoa e cada candidato tem. Aquele irmão tem aquele dom, então ele vai servir para aquilo. Eu acho que tem que ter essa peneira. Tem que ter esse cuidado, né? Esse cuidado, esse zelo, Felipe. E já até te agradeço pela colocação e pela comparação da nossa igreja. Deixa eu dizer aqui, irmãos, eu vim para essa igreja, então eu aprendi ali na prática, praticamente tudo, porque eu não vim de uma igreja batista, mas ela tinha um modelo que se assemelhava à igreja batista. E logo depois das minhas primeiras eleições, eu notei que falei, tá meio esquisito isso daqui, porque eu via que dava essa questão de conflito de interesse, de vaidade e de inexperiência ocupando cargos que não podia ocupar. E até porque quando eu assumi a igreja, o último dirigente da igreja, ou melhor, um dos líderes que assumiu a igreja quando o pastor abandonou a igreja, a história, eu sabia disso, era um irmão recém-convertido. Então, o pastor foi embora e botou um irmão que não tinha nem um ano de conversão para ser o dirigente da igreja. Ou seja, traumatizou esse irmão. Eu falava assim, não pode um negócio desse, vai matar o irmão. Uma pessoa que tem um ano de conversão, assumir uma igreja, por menor que ela seja, é uma coisa praticamente desumana com aquela vida, né? E realmente esse irmão sofreu muito e até traumatizou ele muito por isso. Porque, pensem, irmãos, se a pessoa ela é bem-sucedida, ela corre o risco de se envaidecer, porque ele é um neófito. Se ela é mal-sucedida, ela vai trazer culpas, porque ela vai falar, eu não sirvo para a obra de Deus. Nota, uma de duas. Raramente a pessoa vai ter uma condução saudável, até porque é uma criança. Uma criança não pode cuidar de uma família. Uma criança tem que passar pelas fases para depois assumir responsabilidades. E eu lembro que essa questão eu aprendi muito com a Igreja Batista da Penha, porque eu trabalhava com o irmão e eu perguntava para esse irmão, vem cá, como que vocês fazem lá a eleição? Eu falei, não, o pastor, ele seleciona, ele prepara, ele
Aí eu falei, ah, vocês são democráticos, mas vocês têm todo um critério. E eu falei, olha, coisa linda. Eu falei, é óbvio. Aí por em cima da Batista da Penha que eu me remodelei. Porque eu falei, é claro que eu tenho um jeito próprio, e eu adequei ao meu jeito próprio, mas foi um princípio da Igreja Batista da Penha, porque, irmãos, é incrível. Igrejas batistas, aqui abrindo rapidinho um parênteses, muitas vezes, irmão, tem racha, e a igreja divide porque que cor que vai ser o cesto da sala pastoral. Cestinha de lixo, aí tem a comissão da escolha do cesto, entendeu? Aí tem o irmão tal que tem birra com o irmão X. Aí uns vão falar, não, tem que ser marrom, porque os móveis da sala pastoral é marrom. E aí o pastor falando, gente, mas eu gostaria de branco, mas o pastor não vence. Porque aí o outro irmão fala, não, tem que ser branco, porque o branco representa a glória de Deus. Aí muitas vezes tem briga na igreja, a igreja racha por causa do cesto pastoral. É de rir. Vocês vão conhecer muita história, porque a igreja dividiu por causa da cor da igreja, né, cada besteira. Então, o que eu quero dizer até, já antecipando? Por exemplo, no meio batista, irmão, só uma coisa importante. Nós somos uma igreja democrática, né, conhecida como uma igreja democrática. E olha que interessante é isso. Sendo uma igreja democrática, a gente muitas vezes dá toda a autonomia para o rebanho, e o pastor fica vendido. E eu digo assim, irmãos, essa democracia aí, ela não é, no Novo Testamento não era bem assim. É uma democracia, mas não é assim. Muitas vezes a Igreja Batista ela tem um sistema democrático como o nosso sistema brasileiro. Aí eu te digo, o sistema brasileiro de democracia, ele não é sagrado. E a gente, por estar nesse sistema democrático brasileiro, a gente aplica na igreja. Irmãos, não funciona nem lá em Brasília o nosso sistema, entendeu? Vai funcionar dentro da igreja? Vai Entendeu? surgir uns tiririca no meio da liderança da igreja. Exatamente, entendeu? Então, irmãos, e é isso, até uma das minhas brigas com os meus colegas batistas. Eu falei, gente, não vamos santificar a democracia brasileira como se fosse a bíblica, e a democracia batista como se fosse absoluta. Vamos ter critérios mais vamos aprender com os outros colegas, entendeu? Então eu gosto do debate, e aqui eu me permito, e hoje vai ser muito legal, irmão, vocês não vão esquecer de algumas diretrizes que eu vou dar aqui para vocês, que eu acho que são as grandes diretrizes das páginas da Bíblia. E eu não abro mão delas, e aí eu sou muito resolvido. Se um dia eu for, Deus me pôr numa igreja totalmente democrática, que até discutem o cesto do lixo, ou a cor da parede, eu vou ter que aprender a lidar com isso. Mas eu digo para vocês, irmãos, eu não gosto. Porque o que acontece, irmãos? Muitas vezes nessa igreja puramente democrática tem aquilo que a gente vê que é as influências. O pastor tal vai lá e começa a vender o peixe dele para o grupo tal, o presbítero ou o diácono tal começa a falar sobre a proposta dele, ou seja, tem os cabos eleitorais, entendeu? Só que muitas vezes os cabos eleitorais acabam tendo contenda, gente. E aí acaba tendo os grupos e as panelas. Vocês estão entendendo? Como que também ser batista também não é tão fácil, né? Sem contar dos donos da igreja, gente. No meio da igreja batista tem os tal do dono da igreja, que é o que construiu a igreja, é o cara que mais dá dinheiro, e a família dele é quem fundou. E, meu irmão, vocês não têm noção dos problemas, viu? Vocês não têm noção. Não, eu não tenho mesmo, porque quando, na verdade, falou sobre a seleção e a escolha dos oficiais da igreja, eu estou acreditando que é uma predisposição daqueles que, tipo, tem vou chamar de dom aqui, por exemplo, o Felipe falou do músico, né? Então, o cara já tem um norte do que é ser um músico. Então, beleza, tem 4 ou 5 lá, vamos escolher Mas os caras têm uma predisposição para aquilo, não o tiririca, como o próprio Felipe mencionou. Então, o negócio é um pouco complicado mesmo, né? É bem complicado, pastor. Você não tem noção. Eu gosto se a gente vê nas páginas da Bíblia, né? Muitas decisões que às vezes tinham que ser tomadas, né, decisões sérias dentro da igreja, a gente vê, por exemplo, os apóstolos reunindo o presbitério, né? Não é toda a congregação. Se reúne a liderança da igreja para decidir uma questão séria no meio da igreja. No caso, por exemplo, no Novo Testamento, tinha as heresias que estavam dentro das igrejas, o concílio em Jerusalém. Não se reunia toda a congregação, se reunia a liderança para depois sim ser transmitido isso à igreja, né? E foi em cima dessas tomadas de decisões, Felipe, que eu sempre
permitam-se ser apresentado. É um pastor batista que gosta da linguagem do presbitério, entendeu? Eu sou assim, eu sempre vi com muito mais efetividade isso. Outra coisa que também pontuou muito a minha tomada de decisão, logo no início lá, eu falava assim, não, o presidente, eu lembro de que teve uma eleição logo depois que eu já estava no início do meu ministério, eu falei, o presidente que nomeia o ministro da Economia, o ministro dos Transportes, eu falei, não é o povo. Aí não vou deixar mais o povo fazer tudo, não. Em outras palavras, a igreja separa o pastor, e o pastor dá a condução da igreja. Como que esse pastor vai dar a condução? Aí onde ele vai dar uma condução. Claro, a igreja sempre respaldando, gente. Mas assim, a gente vai continuar falando. Por isso que eu quis abrir os debates aqui, porque são enriquecedores, tá bom, gente? Eu vou parar a gravação aqui, já vou começar uma nova, porque está dando aquele período. Deixa eu interromper essa gravação. A gente vai continuar com o slide, tá bom?